da Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios, epístola aos Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 11. Vamos estar fazendo leitura do versículo 17 ao 34. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 17 ao versículo 34. Aleluias. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você nesta noite. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para a pior. Porque, antes de tudo, ouço que, ele ouve, que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais de que nada tens, que vos darei? Louvar-vos-ei, nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem ou que já morreram. Porque, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa,
para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-la-eis quando for ter convosco. Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Meu Deus, entramos em tua presença em oração mais uma vez, Pai, para te agradecer por esta palavra, Senhor. Palavra, Senhor, abençoada, que vem falar acerca da ceia do Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa a cada dia nos dar sabedoria e discernimento diante da tua palavra, Senhor. Que nós possamos nos alimentar desta palavra, Senhor. Que nós possamos aprender o verdadeiro sentido da ceia do Senhor Jesus. E que nesta noite, Pai, nós possamos participar do corpo e do sangue de Cristo, sem mácula, sem medo, sem injusta, meu Deus querido, que nós possamos entender quais as primícias, quais os preceitos para se tomar a ceia do Senhor, por intermédio não do que eu penso, não do que eu acho, não de doutrinas de homens, mas do que a tua palavra diz claramente aos nossos olhos e aos nossos ouvidos. Amém? E graças a Deus. Amados, eu queria trazer um ensinamento acerca desta palavra, um entendimento à luz da Bíblia, porque infelizmente nós vivemos tempos em que doutrinas criadas por homens, por denominações, têm usado textos bíblicos distorcido, fazendo uma exegese que não existe acerca do texto bíblico, para impedir pessoas de participar da ceia do Senhor. Esse texto que nós acabamos de ler em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículos de 17 ao 34, é um texto muito distorcido dentro da maioria das igrejas. É interessante que, para começar, a maioria das igrejas, antes de tomar a ceia do Senhor, eles leem somente do versículo 23 ao versículo 29. Não leem o contexto. Eles só pegam a parte em que o apóstolo Paulo está falando da consequência do ato de tomar a ceia indignamente. Eles pegam somente os versículos que falam da consequência, mas eles não pegam os versículos que falam o motivo que gera essa consequência. E interessante que é um contexto direto, não é um contexto indireto, não é um contexto geral. Nós não precisamos ir longe para entender o contexto dessa palavra. Porque no versículo 17, o apóstolo Paulo começa dizendo: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Ou seja, ele não se agrada. Porquanto vos ajunteis, não para melhor, mas para a pior. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando ali que tem pessoas ali, naquela igreja, que estão se ajuntando na ceia do Senhor, não para melhor, mas para pior. Por quê? Porque antes de tudo, ele ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que pessoas estão indo até ele falar que durante os momentos da ceia do Senhor, por quê, amados? A igreja de Corintos não era uma igreja que Paulo dirigia, não era uma igreja que Paulo estava ali no dia a dia. Paulo era missionário. Paulo, ele ia de lugares em lugares pregando a palavra do Senhor, abrindo igrejas, e colocava-se ali um presbítero para conduzir aquela igreja. E aquele presbítero chegou até o apóstolo Paulo e
e disse acerca do que estava acontecendo durante a ceia do Senhor. E o que ele disse a Paulo? O que Paulo ouviu? Quando vos ajuntais na igreja, que há entre vós dissensões. Ou seja, pessoas que estão entrando em discussões acerca de coisas que não era para entrar. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que, em parte, creio que é importante que haja entre vós heresias. Olha que interessante. Para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Paulo quer dizer que é importante que haja essa dissensão, para que aqueles que realmente pregam a verdade sejam manifestados ou conhecidos entre o povo de Deus. E ele continua dizendo: de sorte que, quando vos ajunteis num lugar, que é a igreja, não para comer a ceia do Senhor, porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. O que o apóstolo Paulo está dizendo, amados? Que naquela igreja, na igreja de Corintos, as pessoas, muitas das pessoas, não todas, estavam se ajuntando para comer, se encher a barriga e para se embriagar. Eles não estavam esperando o momento em que se fazia ali o culto. Para a gente entender esse contexto, nós devemos buscar na história como era a ceia do Senhor naquela época. Diferentemente da nossa, que está aqui um copinho com suco de uva e uns pãezinhos picados. Aqui o pão representando o corpo de Cristo e aqui o suco de uva representando o sangue de Cristo. Naquela época não era assim. Naquela época se montava uma mesa farta, com comidas e bebidas, com muita comida e com muito vinho. As pessoas levavam de suas casas o alimento e o vinho. Juntava-se uma mesa farta, em que as pessoas se reuniam ao redor daquela mesa, e comiam e bebiam, e partiam-se o pão e tomava-se o vinho, representando ali o pão, o corpo, e o vinho, o sangue de Cristo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que tinham pessoas que vinham antes do culto, montava-se a mesa, comia-se e se embriagavam com o vinho. E ele continua dizendo: não tendes porventura não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Ou seja, olha que interessante. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que aqueles que tinham levavam muito, com fartura, para que pudessem saciar a fome e se embriagar de vinho. O apóstolo Paulo está dizendo que eles estão ali desprezando aqueles que não têm. Então aqui nós podemos pegar 2 pontos: a embriaguez dentro da casa do Senhor e o desprezo por aqueles que nada têm. 2 pontos, guardem nas suas cabeças. 2 pontos, a embriaguez. 3 pontos na verdade, porque aqui eles estão cometendo 3 pecados. O pecado da gula, porque eles comiam demais. O pecado da embriaguez, porque bebiam vinho até se embriagar. E o pecado do desprezo, ou da indiferença, ou de não estender as mãos para aquele que não tem nada. E ele continua dizendo: que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Aí ele entra então na consequência. Então, nós entendemos até aqui o motivo. Qual é o motivo? Qual é o motivo? Comer deliberadamente, cometendo o pecado da gula, beber até se embriagar e desprezar aqueles que não têm nada. Esses são os motivos
para o discurso do apóstolo Paulo. Agora, o apóstolo Paulo vai falar das consequências desses atos cometidos por eles, que é beber demais, comer demais e desprezar quem não tem nada. Aí o apóstolo Paulo vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Jesus está falando. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o meu cálice, o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Maranata. Portanto, qualquer que comer, olha, preste atenção, qualquer que comer deste pão e beber este cálice, o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Então, o que é indignamente aqui, amados? O que o apóstolo Paulo falou que estava deixando aquelas pessoas indignas de tomar, de participar da ceia do Senhor? Quais são os atos que está no texto trazendo a indignidade? Comer demais, beber até se embriagar e desprezar os que nada têm. Por esses três motivos, eles se transformaram em pessoas indignas de tomar o sangue e comer do corpo de Cristo, de participar da ceia do Senhor. São esses os motivos, amados. Porque a gente vê igrejas pregando que N motivos que impedem o homem ou a mulher de participar do corpo de Cristo, mas não falam do real motivo, não falam do que a palavra do Senhor está dizendo. Quer falar de doutrinas de homem, aquilo que o homem impôs como certo e como errado, mas não fala o verdadeiro motivo que o apóstolo Paulo está dizendo, que são comer demais, beber até se embriagar durante o culto e desprezar aqueles que nada têm. Será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Por que o apóstolo Paulo diz isso? Porque ele não podia apontar ali dentro da igreja quem estava fazendo isso, porque ele não estava presente ali. Seria errado da parte dele tomar nomes, apontar pessoas, porque ele não sabia aos seus olhos quem fazia isso. Então, o que o apóstolo Paulo vem dizer? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque ele estava pregando, falando aquilo, dando esses três motivos que estavam acontecendo, essas três atitudes que estavam sendo operadas, feitas por homens e mulheres dentro da igreja, que trazia indignidade a eles de tomar a ceia do Senhor, de participar da ceia do Senhor. Aí ele continua dizendo: porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. O que é não discernir o corpo de Cristo? No texto, é comer demais, cometendo o pecado da gula, beber demais, se embriagando, cometendo o pecado da embriaguez, e desprezar aqueles que nada têm. E ele continua: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Ainda vemos o amor de Cristo sendo operado aqui, porque Cristo está julgando ali, ainda em vida, para que nós não venhamos ser, para que aqueles que estavam cometendo esses três atos que os transformavam em indignos de participar do corpo de Cristo. Os três atos que são comer demais, beber demais até se embriagar e desprezar os que nada têm. Ele aqui está chamando a atenção, julgando eles, trazendo à tona esse problema, para que eles não, lá na frente, não sejam condenados pelo mundo. E diz assim ainda: portanto, para finalizar, portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis, olha, para fechar a exegese bíblica do entendimento daquilo que o apóstolo Paulo está pregando, ensinando. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer,
esperai um pelos outros. Ou seja, o que estava impedindo eles, o que estava transformando eles de serem dignos, era não esperar um pelos outros. Porque quando eles não esperavam um pelos outros, eles transformavam a ceia em uma festa, em um banquete qualquer, onde as pessoas comiam, se embriagavam, não dava valor àqueles que nada têm. Então o apóstolo Paulo vem dizer: esperei uns pelos outros mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação, quando as demais coisas ordená-la-eis quando for ter convosco. Amém? Que nós possamos entender que todo aquele que serve ao Senhor, todo homem e toda mulher que serve verdadeiramente ao Senhor, pode e deve participar da ceia do Senhor. Ela, lógico, ela vai se autoexaminar para entender o real motivo pela ceia. Ela tem que discernir. A única coisa que impede uma pessoa de participar da ceia do Senhor é a falta de discernimento da ceia. Não entender que a ceia é uma memória da cruz. A ceia é a memória do sangue que foi derramado, da carne de Cristo que foi humilhada, que foi crucificada pelos nossos pecados. Isso é discernir o corpo e o sangue de Cristo. E eu creio que todos os cristãos, todos aqueles que servem ao Senhor, eles têm entendimento disso. Então não há empecilho para participar do corpo de Cristo, a não ser os que o apóstolo Paulo acabara de falar. Então, quem tiver fome, coma e beba em casa, para que não entre em condenação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.